Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. 3 de maio. Festa de São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos. Filipe seguiu a Jesus como o Messias, anunciado pelas Escrituras, e dele comunicou a fé a Natanael. João capítulo 1, dos versículos 43 ao 48. Fez-se porta-voz de alguns gregos que desejavam ver o Mestre. João capítulo 12, dos versículos 20 ao 22. Jesus o convida a reconhecer o Pai
visível no Filho feito homem. João capítulo 14, dos versículos 8 ao 11. Tiago de Alfeu, Mateus capítulo 10, versículo 3. Apelidado o menor, Marcos capítulo 15, versículo 40. Era parente do Senhor e foi chefe da comunidade eclesial de Jerusalém. Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, dos versículos 13 ao 21, Gálatas capítulo 1, versículo 19. O Novo Testamento traz uma carta com o seu nome. Os dois apóstolos são comemorados numa só festa, porque, segundo uma tradição, as relíquias deles foram colocadas sob o altar da Basílica dos 12 Apóstolos em Roma, no dia da sua dedicação. São Filipe e São Tiago Menor, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 ao 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. A noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 14, dos versículos 6 ao 14. Naquele tempo Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes, em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Reflexão. O evangelho comunicado pelos apóstolos tem um rastro na história das testemunhas.
Na palavra de São Paulo está o sinal mais belo de que a mensagem comunicada vem de tempos passados, presente na vida e na ação daqueles que conviveram com o Senhor, sendo apóstolos da primeira hora. São Filipe e São Tiago receberam do Mestre a mensagem viva do Evangelho e, com suas vidas, testemunharam-na e a levaram às nações, uma palavra cujo som ressoa e se espalha em toda a terra. Salmo responsorial. Jesus, a Filipe, que havia pedido que ele lhe mostrasse o Pai, responde com a sabedoria e profundidade que lhe são características. Quem me viu, viu o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Fazer essa grande experiência requer uma vida de intimidade, com os ensinamentos recebidos e uma disposição interior redobrada para receber os raios dessa luz que modifica o pensamento e as ações. Talvez por isso, pelo testemunho desses dois grandes apóstolos, estejamos hoje celebrando sua festa com a certeza de que a palavra do Senhor não caiu em solo estéril. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje, no versículo 8, a seguinte passagem: Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? E também vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 2, a seguinte passagem: Por ele, Evangelho, sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Mas e nós? Será que estamos abraçando o Evangelho da mesma forma que ele foi pregado pelos apóstolos? Ou será que ultimamente temos preferido os modismos deste mundo, seguindo outras religiões, outras seitas, outras linhas de pensamento que dizem que Jesus Cristo não é Deus? Que Jesus Cristo foi um homem iluminado, que Jesus Cristo foi um profeta abençoado, que Jesus Cristo teve que agir dessa forma devido à época, devido ao pensamento daquela época. Nos apeguemos à palavra do próprio Cristo. Quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tenha um santo e abençoado dia.